Beleza, pessoal, vamos. Boa tarde, todo mundo. Perdão pelo atraso. Mas eu acho que hoje está mais ou menos boa a aula, eu espero que sim. Vamos falar sobre interrupções. Vou explicar para vocês essa história de interrupções, vou mostrar um exemplo para vocês de como é que usa interrupções, vamos entrar um pouco mais de detalhes sobre essa coisa. Eu sei que, acho que o Café não falou de interrupções na aula ainda. Acho que, ou comentou alguma coisa em Assembly, eu vou mostrar logo em C. Mas de qualquer forma, vocês vão ver isso aqui na teoria de qualquer maneira. Tem um monte de exercícios aí para fazer em relação a isso. E vocês vão usar no visto, no próximo, porque é um dos requisitos que a gente colocou na tarefa do visto, tá? Então, vamos lá. Cadê meu... Aí, beleza. Então, quem quiser falar, tá, gente? É meio aquele mesmo esquema. Eu vou abaixar a minha tela aqui. Eu não vou estar vendo o chat para poder usar melhor o espaço da minha tela, tá? Então, só abre o microfone aí, pode me interromper sem nenhum problema. Vamos seguir nesse mesmo esquema. Então, vamos lá, rapidinho. Qual que é a história de interrupções, tá? O que a gente viu até agora, né? Vocês estão vendo até agora, daquela história da arquitetura básica do MSP 430 e, essencialmente, praticamente todo processador a gente faz seguindo essa mesma toada, tá? O processador em si é uma máquina muito simples, né? Ele tem aqui o CPU, o que a gente chama mesmo de processador, ele está ligado de alguma forma a uma memória, no nosso caso aqui por meio de um barramento, certo? Que conecta outros periféricos aqui, tá? Mas do ponto de vista do processador, é uma memória, ou como se fossem várias memórias aqui, tá? Essa comunicação é feita por meio de registradores dentro dos... São pedacinhos de memória dentro dos periféricos, tá? Mas do ponto de vista do CPU, essa interface aqui toda é o que a gente chama de interface load store, né? É como se ele visse uma grande memória, tá? E a única coisa que ele faz, que ele precisa fazer para se comunicar tanto com a memória quanto com os periféricos, usar uma instrução de store, alguma coisa desse sentido, tá? Ou de load, carregar algum dado, pedir algum dado para esses caras aqui, tá? E aí, repare, quem inicia esse processo é sempre o processador. O load store são instruções, vão refletir instruções, algumas instruções que o processador executa, tá? Então a gente começa a ter um problema que é o seguinte, uma situação extremamente comum quando a gente tem periféricos. Por quê? A função desses periféricos é fazer alguma tarefa que o processador poderia estar fazendo, mas ele resolveu delegar para o hardware, para um outro bloco de hardware. Tá? Algumas coisas são tarefas muito específicas, e é bem mais interessante realmente fazer no hardware. Outras não, são coisas que você podia programar no seu software, mas se você tiver um hardware dedicado para isso, você libera o seu processador para fazer outras tarefas. Por exemplo, comunicação serial, tá? Você poderia, nada te impede de pegar, por exemplo, usar os pinos de I/O, programar um protocolo qualquer que você queira usar ou precise utilizar e manipular diretamente os bits de entrada e saída aqui nos terminais via essa interface de entrada e saída de dados. Nada te impede de fazer isso. A questão é que, enquanto você está fazendo isso, o seu processador deixa de poder fazer qualquer outra coisa. Tá? Ele tem que parar o que está fazendo e se dedicar a fazer a entrada e saída de dados, fazer a comunicação. Tá? A partir do momento que você tem, por exemplo, um protocolo de comunicação serial, você pode delegar essa tarefa de gerar mesmo os bits aqui, ó, na linha, tá? Nas linhas de comunicação, para esse módulo. E aí, essencialmente, o que você precisa fazer é coloca um dado aqui, entrega um dado para esse módulo de comunicação serial e fala para ele, olha, transmite isso aí. E você vai lá e toca o processador vai lá e toca sua vida, continua fazendo o que quer que seja que ele precise fazer, tá? Ele não fica travado, ele não fica bloqueado, tá? Só que repare, a partir do momento que você tem outras peças de hardware que estão executando algum tipo de processamento sob delegação, tá? É interessante que você possa comunicar isso, que esse módulo possa vir aqui e avisar o processador, olha, processador, terminei de fazer minha tarefa. Tá? Porque se você não puder fazer isso, a todo instante, ou pelo menos periodicamente, o seu CPU precisa ir lá no seu periférico e fazer o que a gente chama de polling, né?
consultar o periférico para ver se uma determinada tarefa que foi delegada já concluiu ou não, tá? Já foi concluída ou não. E essa história de polling também essencialmente quase como travar o seu processador para tarefas aqui, tá? Por quê? Se você fizer esse polling com muita frequência você está parando o que você está fazendo para poder executar essa tarefa. Então, você gasta muito recurso de processamento, gasta muito tempo de máquina do processador para simplesmente verificar se algo terminou ou não terminou. E se você fizer isso com pouca frequência, tá? Se você fizer esse polling aqui, tipo, com uma frequência muito baixa, pode ser que um dado ou uma determinada informação ou alguma coisa, ela demore tanto tempo ali, tá? Depois de coletado, né, esse dado, por exemplo, que quando você vai usar, ele já não serve para mais nada, tá? Situação bastante comum, extremamente comum de acontecer isso. Às vezes você coleta um dado, só que você está coletando dados numa determinada periodicidade, e aí você começa a coletar e não olhar esses dados. Então quer dizer que os dados do passado lá eles já não servem para mais nada, porque eles só refletem o passado. Tá? É bem comum você ter aplicações que têm esse tipo de perfil. Tá? E o que é interrupção? Interrupção vai ser um mecanismo, não é o único mecanismo que existe, mas é o mais comum, um mecanismo para que os periféricos possam vir e acionar o processador para fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, conceitualmente isso aqui, tá? O processador está lá executando alguma coisa dele e é como se fosse um caminho. E aí tem duas implementações, tá? Tem uma que é pelo barramento de dados e de memória aqui, de programa, e tem uma implementação que é mais comum, que é fora desse barramento, tá? Tem como se fosse um caminho separado aqui para que o periférico, qualquer um dos periféricos, vá lá no processador e fale assim, processador, preciso que você pare o que você está fazendo e venha aqui dar uma olhada nisso aqui que aconteceu. É para chamar a atenção, tá? Então, conceitualmente, é isso que a gente vai considerar como uma interrupção, tá? Esse mecanismo lateral aqui, que é no nível do hardware, tá? Perceba que no software não vai, tipo, o seu software vai ser transparente para isso, e eu vou explicar como é que a gente lida com isso, mas para o nível do software, para o programa que você está fazendo, é absolutamente transparente. O seu software não tem controle em primeira aproximação de quando vão acontecer as interrupções, tá? É tudo no nível do hardware, e é esse mecanismo de alerta. É como se o periférico levantasse uma flag, falasse assim, processador, preciso que você venha aqui. Se o processador não for lá e olhar, é outro problema. Ou se o processador for lá e olhar e não fizer nada, é outro problema, tá? Mas esse mecanismo de parada, de chamar a atenção, ele acontece, tá? Pelo menos ele aconteceu. Beleza. O que isso implica, tá? Isso implica que seu software, você escreveu seu programa está aqui, tem as diversas linhas do seu programa, e a execução normal do seu programa é sequencial, né? Então, você executa a primeira linha, depois você executa a terceira, a segunda, depois a terceira, e assim por diante, tá? Exceto, tá? Quando você encontra alguma estrutura de controle de fluxo, por exemplo, if else, switch case, tá? Que fazem jumps aqui dentro, tá? Ou chamadas de funções que fazem jumps aqui dentro, tá? Dentro do que está acontecendo. Eu vou considerar que tem o seu programa e ele está sendo executado ali, e o programa controla o fluxo de execução do próprio programa, tá? Por meio dessas estruturas, tá? De if else, laços, chamadas de função, retorno de função, e por aí vai. Ixi, perdi aqui meu... Aqui. Por meio desses mecanismos, tá? O que vai acontecer quando acontecer uma interrupção do ponto de vista do seu software? Tá? Seu software está executando, tá? Imagina que seu software é essa caixinha verde aqui, e todas as possibilidades de jumps estão ali dentro daquela caixa verde. Tá? Quando acontecer uma interrupção, repare, quem aciona esse mecanismo de interrupções é o próprio hardware. Tá? Então, não tem uma chamada de função, não tem nada acontecendo lá no seu software. O seu software vai parar o que está fazendo, naquela instrução que está sendo executada pelo CPU, ela vai terminar de ser executada. O seu CPU, ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu tenho o PC e tenho meu status register, tá? Eu vou guardar isso aqui na pilha,
Eu vou guardar essa informação aqui na pilha e perceba, o PC ele precisa guardar na pilha porque ele precisa saber como voltar à execução do seu programa. Então, toda hora que você precisar voltar à execução, você precisa guardar esse PC. E o status, ele vai guardar também para saber como é que estava o seu processador quando você parou para olhar alguma interrupção. Porque o status pode ter acontecido, são duas coisas principais, duas causas principais, a gente precisa guardar esse status, tá? A primeira delas às vezes você fez uma comparação ou fez uma instrução aritmética ou lógica que tem um resultado que altera o status, né? Tipo, o número negativo ou o número zero, alguma coisa daquelas que altera o status. E a instrução seguinte, que ainda não foi executada, é uma instrução de salto que depende desse status. Tá? Então, a gente precisa guardar isso para quando a gente retornar, quando terminar esse mecanismo da interrupção, na hora que a gente volta à execução do programa, o programa volte de onde ele parou. Inclusive, com esses jumps aqui, para não quebrar a coisa toda. Tá? O segundo motivo é que o status register, e aqui eu não vou comentar em muito detalhe hoje essa história de modos, outras coisas que o status controla, mas ele controla o ligar e o desligar desses periféricos do processador. São modos que a gente chama de low power modes, né? Modos de baixo consumo, tá? Essencialmente, cada modo, então tem vários modos aqui de baixo consumo, tá? No hardware da Texas. Essencialmente, o que está acontecendo é que em cada modo você está desligando um determinado conjunto de periféricos. Para quê? Para economizar energia. Está literalmente desligando. E isso é controlado pelos bits do status register também, tá? E aí pode acontecer de você entrar num modo desse low power, onde você desliga a CPU. E aí perceba, quando você desliga a CPU, o seu software não está executando, ele está parado lá, porque o seu CPU está desligado, tá? E a única forma de você voltar a executar software, fazer alguma coisa, é por meio desse mecanismo de interrupção. O mecanismo de interrupção, ele vai fazer o CPU ser ligado de novo, sempre, tá? No caso específico da Texas, que a gente consegue desligar o processador. Esses modos low power são bem específicos de cada microcontrolador, de cada arquitetura, por isso que eu não vou entrar em contato com eles, mas é por isso que a gente precisa salvar também o status register. Para quê? Para quando a gente fizer o salto, terminar de tratar a interrupção, a gente voltar e colocar o processador como ele estava, e os periféricos como eles estavam antes da interrupção, tá? Como se nada tivesse acontecido, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, na hora que você está lá executando seu software, se aqui no meio do caminho acontecer uma interrupção, o que vai acontecer é, o processador vai parar, terminar de executar aquela instrução que ele estava executando, ele vai salvar o PC, vai salvar o status register na pilha, e ele vai saltar, tá? Ele vai controlar imediatamente aqui o jump. Em vez dele continuar a execução do seu programa, ele vai saltar e vai para outro lugar, tá? E vai executar um outro software, um outro pedacinho de software, que você também vai escrever, tá? Mas um outro pedacinho de software que eu vou desenhar conceitualmente aqui, como se tivesse desconectado, tá? Esse pedacinho de software, eu vou dar um nome especial para ele, mas é uma função qualquer, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente implementa isso, é bem simples. Mas conceitualmente eu vou chamar de rotina de tratamento de interrupção, interrupt ISR, tá? Interrupt, não sei o que lá, interrupt service request, tá? Rotina de tratamento de interrupção. É um nome clássico que vocês vão encontrar em todo lugar. E aí o seu processador vai passar a executar esse pedacinho dessa função aqui, e na hora que ele terminar, lembre, na hora que termina uma função qualquer, a gente usa essa instrução de retorno. Só que a instrução de retorno, ela olha o PC, ela recupera o PC da pilha, mas ela não recupera o status register. Então tem uma outra instrução especial que precisa ser colocada lá, que é o RET-I, retorno de interrupção, tá? E aí quando o processador enxergar esse retorno de interrupção, o que ele vai fazer é, beleza, eu preciso ir lá na pilha, pegar o meu PC, colocar no lugar, ir lá na pilha, pegar o meu status register, colocar de volta no lugar, e voltar à execução de onde eu parei, tá? Então é um desvio da execução normal do seu programa, só que perceba, para o seu programa, é como se nada tivesse acontecido, tá? Existe esse desvio aqui, só que em teoria no seu programa é como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, o seu compilador C, ele não consegue ver isso, tá? Ele não consegue ver isso aqui acontecendo. Por quê? Esse SR vai ser uma função. Só que no seu programa nunca tem a chamada dessa função aqui dentro. Então a gente precisa avisar essas coisas para o compilador, porque senão o compilador ele vai olhar e falar,
tem uma função aqui, ó, que nunca é utilizada, eu nem vou compilar ela, porque não precisa, tá? Tem variáveis que são alteradas aqui dentro, se só são alteradas aqui dentro, o seu compilador pode olhar e falar, e ele é esperto o suficiente para isso. Ele olha e fala, olha, mas se essa função nunca é chamada, e isso quer dizer isso implica que essas variáveis nunca alteram de valor, então eu vou tirar essas instruções daqui, ó, de alteração de valor, eu vou tirar daqui. Simplesmente eu não vou nem compilar isso, tá? E aí pode dar um comportamento errático no seu programa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente instrui o compilador a não fazer esse tipo de coisa, a não fazer esse tipo de otimização, tá? E para onde que ele salta? Eu preciso, tipo assim, para onde a CPU vai saltar aqui, o endereço para onde ela vai saltar, é um endereço específico que já está pré-programado no hardware, tá? O compilador ele não tem opção de para onde é que eu vou botar essa função de tratamento de interrupção. Ele não tem essa opção, ele tem que colocar ela num lugar específico. E essa posição específica na memória onde essa função tem que ficar, função de tratamento de interrupção, a gente vai chamar de vetor de interrupção, tá? E esse vetor de interrupção ele funciona como se fosse um ponteiro para uma função, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê o datasheet do processador que a gente está usando, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o datasheet que a gente está usando, do MSP F529. Na página, na página 52, tem uma tabela, tá? Vocês não vão ficar precisando olhar essa tabela toda hora, eu vou mostrar também para vocês que já tem algumas coisas prontas lá para vocês usarem. Mas aqui tem os endereços dos vetores de interrupção. O que é isso? São os endereços para onde o processador salta, para onde ele executa alguma coisa, tá? Quando acontece um determinado tipo de interrupção. Então, percebam algumas coisas. Primeiro, tem vários tipos de interrupção. Nessa arquitetura da MSP 430 tem vários tipos de interrupção diferentes. Tem outras arquiteturas que só tem um tipo de interrupção, e ele não faz... Tem outros mecanismos para fazer diferenciação de o que é que aconteceu no hardware. Pode acontecer muita coisa, mas aqui ele tem interrupções diferentes que saltam para endereços diferentes. Repara que os vetores de interrupção nessa coluna que tem endereços aqui, ó, são toda hora que o processador, tá, por algum motivo qualquer, saltou para essa posição de memória, FFE8, por exemplo, em hexadecimal, isso quer dizer que, para o processador, do ponto de vista do processador, aconteceu uma interrupção desse tipo aqui, ó, do TA0, que é um timer, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que usa essa interrupção aqui, ó, da porta 1. Mas essencialmente é tudo a mesma coisa, exceto o vetor de interrupção dela e o esquema de prioridades, tá? Por quê? Repare, como tem vários tipos de interrupção, vários módulos podem querer tentar falar com o processador ao mesmo tempo, tá? Requisitar a atenção do processador ao mesmo tempo. Aqui na arquitetura da Texas, eles implementam um esquema de prioridades. Então, tem algumas interrupções que são o seguinte: se acontecer duas dessas aqui ao mesmo tempo, tem uma que vai ser acionada antes da outra. Então, por exemplo, tá? Aqui está por ordem de maior prioridade em cima para ordem de menor prioridade embaixo. Tá? Então, vocês olharam o que é o maior prioridade. É quando acontece um reset. É quando você acabou de ligar o seu processador, tá? O power up. Quando você acionou o pino externo de reset. Quando o watchdog acionou o reset. Tá? Quando deu algum problema de acesso de memória flash. Tudo isso aqui vai disparar uma interrupção desse tipo reset. Tá? E aí o que vai acontecer lá com o processador? Ele vai parar tudo que ele está fazendo, vai saltar para esse endereço, e aí nesse endereço a gente coloca alguma coisa pertinente para ele fazer quando acontecer desses eventos aqui. Tá? Todos esses primeiros aqui, tá? Eles são eventos razoavelmente graves. E aí por isso a gente vai classificar eles em três categorias ainda, né? Se vocês forem reparar, o primeiro deles, ó, é o tipo de interrupção, é o reset. O reset passa por cima de tudo, tá? O reset é o reset, como o nome está dizendo, ó, deu algum problema muito grave, para tudo, começa do zero. A ideia é que você faça isso. E é aqui que começa o seu programa quando você liga lá o seu microcontrolador, tá? Quando você liga o microcontrolador, tem um módulo de hardware analógico que fica olhando a tensão de alimentação do teu hardware, e na hora que essa tensão de alimentação estabiliza num determinado valor, ele vai lá e reseta o seu processador, para o seu processador sempre começar no mesmo lugar, tá? Que é mais ou menos o que vocês faziam lá
como é que chama? Em sistemas digitais, quando você projetava a máquina de estados, você botava um sinal de reset lá na sua máquina, e toda vez que você apertava o reset lá, acionava aquela flag de reset, você levava para um estado conhecido, que era o estado de início da tua máquina de estados. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem o segundo tipo de interrupção, que a gente vai chamar de non-maskable, né? Não mascarável. Quer dizer que são interrupções que elas não podem ser desabilitadas, tá? No geral, a gente não vai usar elas, tá? Assim, é para quando acontecerem coisas graves mesmo, tá? Eu nem sei dizer o que são isso aqui, ó, PMM, problema de acesso de memória, problema de JTAG para o debugger, tá? Assim, acesso ao JTAG no debugger, são coisas que você não pode desligar, tá? São coisas que realmente comprometem o funcionamento normal do sistema. Se você desligar, pode dar algum problema muito grave. E, por fim, vai ter o tipo comum de interrupção, que é o que a gente vai ficar programando, que são esses tipos mascaráveis, são interrupções que você pode desligar elas, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que liga e desliga essas instruções, ok? Eu queria que vocês reparassem uma coisa, que é o seguinte. Repare nos endereços, a distância de endereços entre esses vetores, tá? Se vocês forem reparar bem, entre dois vetores de interrupção desses aqui, só tem 2 bytes de distância. Do 8 para o 6, do 6 para o 4, todos eles, tá? Só tem 2 bytes de distância. Isso quer dizer o seguinte, tá? Lá na posição, tem lá na sua memória, sei lá, na posição FFF8, tá? Em hexa. Isso quer dizer o seguinte. Aqui, ó, é onde o processador salta quando acontece essa interrupção aqui, por exemplo, de um comparador. Depois, com um tempo, a gente vai ver o que é exatamente essa instrução, o que gera essa interrupção. Mas aconteceu. Seu processador vai saltar, o PC vai vir para cá e ele vai executar a instrução que tem aqui. E aí, perceba, essa instrução aqui tem 16 bits aqui, então só cabe uma instrução, tá, para o seu processador. Tá? Então, o que vai entrar aqui? Tá? Vai entrar sempre. É isso que essencialmente, o compilador vai fazer. Ele vai botar aqui, ó, uma instrução de jump, tá? Com o endereço onde, de fato, está a rotina de tratamento de interrupção que você construiu. Okay? Então, se você olha lá, é até meio ridículo, assim, porque é um monte de jump, 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 tá? E você coloca aqui o endereço tipo, você vai ter lá jump e coloca o endereço onde está, de fato, a rotina de tratamento de interrupção, tá? Por que se faz assim? Porque é muito mais flexível do que você colocar um espaço, sei lá, imagina que fossem, sei lá, 10 bytes para você fazer a rotina de interrupção. Fica uma rotina de interrupção muito restrita. Você não consegue fazer muita coisa, tá? Né? Com 10 bytes, sei lá, 10 bytes são ou 10 instruções, ou 20 instruções, tá? A gente faz isso aqui para ter mais flexibilidade no hardware, okay? No que a gente consegue fazer com o hardware, em como é que a gente consegue implementar a rotina de tratamento de interrupção, tá? Tá bastante flexibilidade. Seguindo então, isso aqui são a história dos vetores de interrupção, tá? Vamos dar uma olhada aqui logo não, antes disso até, tá? Isso aqui que eu estou falando tudo é bastante específico da arquitetura do MSP 430, mas é assim, muito comum acontecer isso também, tá? Lá no seu software, você precisa fazer 3 coisas. Eu coloquei 2, mas são 3 coisas para poder utilizar interrupções, né? A primeira delas é perceber o seguinte. Você tem aqui o CPU, você tem aqui um periférico qualquer, e aí primeiro você tem que perceber o seguinte, tem 2 coisas que tem que acontecer. Primeiro, o seu periférico tem que ser capaz de gerar interrupções, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer lá, chegar lá e falar o seguinte, eu quero que o periférico P você possa usar esse mecanismo de interrupções. Então você tem que ir lá no periférico, na configuração do periférico, e habilitar a geração de interrupções, tá? Normalmente, no módulo aqui, tem um registrador, e aí, usando a nomenclatura da Texas, que tem o final IE, é alguma coisa aqui, IE, que é Interrupt Enable, tá? Então, tem algum bit, tem algum registrador específico, ou um bit em algum registrador de controle, que tem essa terminação, e ela indica para você, olha, esse bit aqui é que vai controlar se esse módulo vai gerar interrupções ou não. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o Family Guide lá
desse processador específico. Quero dar uma olhada aqui no módulo de I/O, que é o que vocês estão mais trabalhando, né? Dá uma olhada aqui, ó, nos registradores, no finalzinho do capítulo 12, tá? Então, tem um registrador, que tem muito registrador, né? Tem um registrador aqui, que é o IV, já falo dele, IV, IS, cadê, ó? P1 e E, tá? E aqui tem a explicação dele, port 1, Interrupt Enable Register. Isso quer dizer o seguinte, cada bit desse registrador vai controlar se aquele bit daquela porta vai gerar interrupções ou não. Então, no caso particular aqui, para cada bit 1 que eu colocar aqui, o bit lá do GPIO da porta, né, vai gerar interrupção, e quando eu botar um 0 naquele bit, não gera interrupções. E outra coisa interessante a perceber, tá? A parte que eu mais uso desses datasheets, desses manuais, é isso aqui, tá? Essas tabelas. O que está escrito aqui embaixo, ó, tá? No conteúdo do registrador IE, esse código aqui, ele fala alguma coisa para a gente, é porque a legenda dele está longe, mas ele diz o seguinte, RW quer dizer que eu posso ler e escrever nesse registrador, eu posso alterar. E o 0, que está aqui, quer dizer o valor que é inicializado esse registrador quando acontece um reset lá no processador. Então, isso quer dizer o seguinte, na hora que o processador liga, na hora que eu ligo no processador, esse IE aqui, ó, vai ser inicializado todo com 0, se vocês repararem. Isso quer dizer que vai desligar a geração de interrupções por esse módulo. Tá? Isso não é o comportamento padrão para todos os registradores. Se você for olhar aqui em cima, ó, tem um registrador da porta 1 também, que tem a ver com interrupções, que não fala nada, ó, só está lá, RW, mas não tem númerozinho, não tem 1 nem 0. Isso quer dizer que esse registrador aqui, ó, quando eu ligar, ele vai ter o lixo. O processador não, tipo assim, o hardware não vai cuidar de limpar o lixo que já tinha lá para mim. Tá? Então tem que atentar para esses detalhes, tá? Na hora que você estiver fazendo as configurações, atentar para isso, tá? Então, primeira coisa aqui, interrupções de I/O, elas começam desligadas, tá? Salvo engano, o Watchdog, ele começa com interrupções ligadas. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Ele também vai ter um vetor lá de interrupções, tá? Cadê? Opa! Em algum... Ah, tá. Tem... Ó, tá vendo aqui que nem tem o controle, né? Nem tem controle, ó. Intervalo set, timer, Watchdog Mode, nem tem o controle sobre o possíveis interrupções que o Watchdog vai gerar, tá? E existe uma interrupção de Watchdog, beleza? Então, perceba aqui, tá? E tem duas, no caso, né? Tem o Watchdog no modo timer, aí vocês depois vão ver com calma mais no final da disciplina. E tem o Watchdog Timeout aqui, quando acontece timeout, ele executa uma interrupção desse tipo de reset, tá? E aí, repare, não tem controle sobre isso porque não tem como desligar essa instrução de reset, essa interrupção de reset. Tô com a palavra instrução na cabeça, não sei porquê, tá? Então, prestar atenção nisso. Então, a primeira coisa é esta. Tem que habilitar as interrupções no modo. Segunda coisa é o seguinte, o seu processador precisa estar habilitado para ler, para receber as interrupções, tá? Porque pode ser que o módulo gerou uma interrupção aqui, mas o seu processador falou, tudo bem, mas eu vou ignorar todas as interrupções que estão acontecendo aqui, tá? Então, o segundo passo que você tem que fazer é habilitar as interrupções no processador, tá? Isso você vai fazer lá no status register do processador. Vamos dar uma olhada aqui. Cadê? CPU-X, CPU registers. Aí lá na descrição dos registradores, PC, stack pointer, o status register aqui, tá? Se você for dar uma olhada aqui, ó, um dos bits tem esse nome aqui, ó, GE, que é o General Interrupt Enable, tá? Ele fala o seguinte, quando você setar esse bit, quando você colocar o valor 1 nesse bit, ele vai habilitar todas as interrupções que são maskable, né? Que é aquele tipo comum lá que a gente pode habilitar ou desabilitar. Se você resetar isso aqui, se você zerar esse bit, todas as interrupções vão estar desabilitadas, tá? Isso quer dizer o seguinte, mesmo que o seu módulo gere uma interrupção, tá? Mesmo que ele gere interrupção, o seu processador não vai ver. Então, a segunda coisa, e bastante comum, tá? Já vi muito. Às vezes você vai lá, habilita as interrupções e fala, beleza, então já está tudo certo. E aí você
tá lá testando, seu programa não funciona, tá? E aí, quando a gente vai olhar, e é difícil de debugar programas com interrupções, tá? Já vou adiantar isso para vocês, vou mostrar algumas coisas. Quando você vai olhar, uma das últimas coisas que você olha, normalmente, se as interrupções estão habilitadas no processador, tá? Então, uma vez habilitadas as duas coisas aqui, beleza? Você precisa fazer uma terceira coisa, e é a última, né? Terceira coisa, tá? Escrever ou programar um ISR, tá? Uma rotina de tratamento de interrupção, uma função que vai ser executada quando acontecer uma interrupção. E você, na hora de escrever esse ISR, você vai ter uma sintaxe especial, tá? Você precisa instruir o processador a colocar esse ISR num endereço específico de memória, tá? Então, vou mostrar como é que faz isso. Então, são essas três coisas que a gente tem que fazer, tá? Habilitar as interrupções no módulo, a geração de interrupções, habilitar a recepção de interrupções no processador, no status register, e escrever a rotina de tratamento de interrupções, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco mais de detalhe das interrupções do módulo de I/O, tá? E onde é que vou estar escrito esse detalhe? Tá aqui, né? Capítulo 12. Tem aqui na descrição em algum lugar, deixa eu até botar aqui um pouco melhor. Tem a descrição do que é cada registrador, tá? Em algum lugar aqui, nos módulos, na descrição dos módulos, sempre fala, ó, como é que são as interrupções, como é que se habilita, o que tem que acontecer para acontecer uma interrupção, para disparar uma interrupção e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Interrupção das portas, tá? Como é que vai funcionar? As portas, elas vão ter três registradores, a porta de I/O, que vão cuidar dessa história das interrupções. A primeira delas, do registrador, é esse que eu mostrei para vocês, é o PIE, que é o habilitar ou desabilitar as interrupções. Tá? Então, você vem aqui e habilita a interrupção num pino específico. Então, vamos fazer um exemplo já. Se for, vamos lá, tá? Repare aqui. Pergunta. Esse PIE que você habilita ou desabilita as interrupções é para aquele negócio de algum tipo de interrupção específica ou tipo assim, para você fazer a interrupção, você tem que desabilitar sempre esse PIE? Você Calma, entendeu? isso aqui entendi. Isso aqui é para habilitar, ó, aqui no meu desenho de novo. Esse PIE é para habilitar a interrupção aqui, ó, na porta, beleza? Por exemplo, lá, na porta P1. Você está usando lá P1 Cell, P1 Out, P1 In, P1 Dir, todos aqueles P1 lá. Tem mais alguns P1, tá, lá no I/O, que é o P1 IE, por exemplo, que vai habilitar ou desabilitar aqui, ó, esse pedacinho de gerar as interrupções. Beleza? Entendi. Tranquilo. Repare que I/O tem a ver com bit, né? Tem a ver com gerar bit, ler bit ou escrever bit, tá? Colocar para fora bits ou colocar para dentro bits. E aqui, uma coisa que vocês têm que ter muito na cabeça, eu nunca, assim, normalmente a documentação não chama atenção, tá? Mas eu gosto de associar a palavra interrupção à noção de evento. Precisa acontecer um evento, tá? E evento não precisa de maiores explicações. Você pode pensar num evento com a noção intuitiva que você já tem de evento. Por exemplo, o que é um evento para você? Uma festa. O que é essa festa? É uma coisa específica, então, a primeira coisa, é algo específico, que acontece num tempo específico, e depois de algum tempo, ela acaba. É isso que a gente vai entender como um evento. É uma coisa que aconteceu, tem hora para começar, tem hora para terminar. Então, uma coisa que não é perene, né? Acontece e depois de um tempo, some aquele evento. É isso que é a ideia do evento. Então, cada módulo vai gerar essa noção de evento, vai ter uma coisa diferente, tá? Uma noção diferente do que é esse evento, que é o evento é o que gera lá no hardware o estímulo para acontecer a interrupção. Pode pensar assim, tá? Aqui no módulo de I/O, o que a gente vai entender como eventos, tá? Eu posso pensar que mudou um bit em algum lugar. Por exemplo, eu estou aqui lendo bits, tá? Meu controlador, eu estou lendo bits. Então pode ser que eu chegue e fale assim, olha, eu estou lendo bit 0. Então na hora que esse bit aqui virar de 0 para 1, eu vou disparar alguma coisa aqui lá na minha CPU porque mudou alguma coisa, tá?
Ou pode ser o contrário, pode ser, tava 1, toda hora que o bit 1 virar 0, eu vou responder a isso, fazer alguma coisa. Ok? Então, repare, o fato do bit estar 0 aqui não é o que dispara evento, tá? O fato do bit estar 1 não é o que gera eventos, tá? O que gera evento, e o evento precisa de alguma coisa que tem uma duração muito limitada no tempo, tá? O interessante das portas aqui é operar com as bordas. Então, por exemplo, pensar assim, toda hora que acontecer uma borda de subida, dispara uma interrupção. Ou, toda hora que acontecer uma borda de descida, dispara uma interrupção. Ou os dois, por exemplo, tá? Toda hora que acontecer uma borda, dispara uma interrupção. Por exemplo, você pode pensar assim, tá? Cada hardware vai definir essa coisa de um jeito. Aqui no MSP430, ele não vê borda de subida e de descida, tá? Ele só vê uma ou outra, e exclui os dois casos, tá? E você controla isso com esse registrador aqui, ó, P1 e ES, que é o Interrupt Edge Select, tá? Vai decidir se o que gera as interrupções é a borda de subida ou se é a borda de descida, beleza? Ainda, na hora que acontece uma interrupção, tá? Na hora que acontece uma interrupção, como é que acontece isso, né? O que acontece de fato lá nos bits do que está acontecendo? Cada módulo vai ter um registrador com essa cara aqui, ó, IFG, que é o Interrupt Flag, tá? Vai ter um registrador no módulo que é a flag de interrupção. E essa flag diz se aconteceu interrupção ou não. Então, voltando aqui no desenho. Cadê meu? Voltando aqui no desenho. Aqui o que está acontecendo tem o P1 IE, que habilita ou desabilita as interrupções. Tem o P1 IES, que escolhe qual que é a borda, no caso aqui, borda de subida ou descida. E tem esse outro registrador aqui, ó, que é o P1 IFG. E aí o que acontece é o seguinte, imagina que eu selecionei habilita das interrupções e selecionei a borda de subida. E aí eu estou olhando um sinal aqui chegando. E aí aconteceu a borda de subida. Na hora que acontece a borda de subida, o módulo vai chegar aqui no IFG, lá no P1 IFG, lá no bit específico e vai marcar aqui, ó, 1. Ele vai falar, olha, aconteceu a interrupção. Esse bit aqui está ligado lá no CPU de alguma forma, tá? Tem um módulo específico lá dentro do CPU, que é de controle de interrupções, e ele fica olhando todos esses IFGs aí de todos os módulos. Então, na hora que ele percebe aqui, opa, tem um bit 1 aqui, ó, que está indicando que aconteceu uma interrupção. Ele para o que está fazendo e vai lá tratar a interrupção. Tá? Então, esse IFG aqui, ó, é o que fala para mim. Aconteceu uma interrupção, é isso que sinaliza para o processador. Tá? Repare que esse IFG é um registrador normal, tá? Normal do ponto de vista de leitura escrita. Eu posso ir lá no meu software e acessar o IFG e ver o que está acontecendo com ele a qualquer momento, tá? Por exemplo, tá? Eu posso usar esse IFG para ver se tem outras interrupções pendentes, tem uma interrupção pendente, por exemplo. Tá? Não sei dizer quando é que isso pode ser útil, mas eu posso ler. E eu posso, principalmente, o meu software, escrever aqui, ó. E aqui, isso é bem interessante para emular o acontecimento de uma interrupção. Então, por exemplo, é que eu falei para vocês, o seu software nunca vai chamar a rotina de tratamento de interrupção diretamente, tá? Nunca. Aqui, você nunca vai ter uma chamada aqui no teu, sei lá, ISS, sei lá, a função qualquer lá de tratamento. Mas suponha que você queira disparar uma interrupção porque aconteceu alguma coisa no seu software, tá? Como é que você faz isso? Nesse caso particular, uma possibilidade seria no seu software você ir lá no P1 IFG, estando habilitadas as interrupções, e escrever um 1 lá em algum lugar nele. Tá? Na hora que o seu processador terminar de executar isso aqui, ele vai olhar, vai ver, tem um aqui. Então ele para o que está acontecendo, vai executar a sua rotina de tratamento. Quando terminar, ele volta para a execução normal do fluxo do programa normal que estava acontecendo. Tá? Então, essa é uma forma que você pode usar para, no seu software, disparar interrupções, tá? Que normalmente são coisas ligadas ao hardware. Tá? Não é toda arquitetura que permite fazer isso. Essa arquitetura aqui da Texas permite fazer isso. Eu confesso para vocês que pode ser bastante útil quando você está escrevendo programas do tipo sistemas que usam, como é que chama? RTOS, sistemas operacionais de tempo real, por exemplo. Você pode usar esse tipo de artifício aqui para parar a execução de algum programa.
tá? Pode ser bem interessante, ok? O seu programa está executando e você quer parar ele. O seu programa mesmo fala assim, eu vou parar e vou esperar um tempo. Você pode usar esse mecanismo para comunicar isso para um sistema operacional de tempo real, por exemplo, que isso está acontecendo, tá? Mas aí já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas aproveito logo para comentar. Então você pode usar isso, tá? O que mais? Beleza. Por fim, tá? O caso específico da porta P1 aqui, ele tem esse registrador desse tipo aqui, ó, interrupt vector. Por quê? Tem alguns módulos que podem gerar mais de um tipo de interrupção. Por exemplo, tá? Esse módulo aqui de I/O, né? A porta P1 é uma porta que tem 8 bits de entrada e saída aqui. Eu só vou desenhar os 4, mas tem 8 bits, tá? E esses 8 bits, em teoria, eles são independentes uns dos outros, tá? Então pode ser que um dos bits aqui está ligado, sei lá, num teclado externo, por exemplo, lá, e esse teclado usa um pino desse aqui para se comunicar. Pode ser que um outro pino desse aqui, sei lá, um mouse, sei lá, algum outro periférico qualquer, tá? E esse mouse usa um outro sinal desse aqui na mesma porta para se comunicar. Então, repare que essas duas coisas são independentes uma da outra. Só que pode ter acontecido interrupção ao mesmo tempo desses dois aqui, ó. Os dois terem disparado uma interrupção ao mesmo tempo. Você está lá mexendo seu mouse e clicou um botão ao mesmo tempo, tá? Nada te impede de fazer isso. Então, gerou duas interrupções ao mesmo tempo, tá? Esse é um módulo que pode acabar acontecendo isso. Tem outros módulos que são mais simples que nunca acontece isso e aí não vai ter esse tipo de registrador aqui. Mas esse tem, que é mais complexo um pouco. E aí o que vai ser guardado nesse P1 e V? Vai ser guardado um código, tá? Que diz para você qual é a instrução que está pendente naquele momento, tá? Repare uma coisa. Se acontecerem duas interrupções ao mesmo tempo, aqui no PIFG vai ter 2 bits habilitados, tá? 2 bits. Imaginar aqui que aconteceu, sei lá, uma interrupção aqui nesse pino e uma nesse pino aqui. 1 e 1. Aconteceu 2 interrupções ao mesmo tempo. Essas interrupções, normalmente elas têm um sistema de prioridade, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, prioridade, tá? Ele fala aqui em prioridades, tá? E aí o que vai acontecer tem lá duas interrupções que aconteceram ao mesmo tempo. A máquina, o próprio periférico aqui vai olhar e falar, beleza, qual dessas tem maior prioridade, tá? No caso aqui, ó, a maior prioridade é do pino P1.0, que é esse que está aqui. A segunda é do P1.1, depois assim por diante, até o P1.7, tá? Então, por exemplo, aconteceu uma interrupção P1.1, que é esse bit aqui, e do P1.0 e P1.1 ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer? Vou marcar lá no IFG os 2 bits aqui, e aqui no IV vai aparecer um código dizendo qual que é a instrução que tem maior prioridade. No caso, vai ter assim, esse número aqui, 02. Vai estar guardado aqui, tá? Aí você vai lá e trata a sua interrupção. Na hora que você terminou de tratar a interrupção, você vai botar um 0 aqui, indicando, ó, terminei de tratar essa interrupção. A máquina vai voltar à execução do software, tá? Só que ela vai olhar e falar, opa, tem uma outra interrupção aqui pendente agora. Aí ele interrompe de novo e faz todo aquele mecanismo de novo. E aí vai ter essa flag aqui, e como agora a interrupção de maior prioridade, que ainda não foi atendida, é a da porta P1.1, vai ter esse número aqui, ó, 04. Então, olhando o conteúdo desse registrador, tá? E lendo o que está acontecendo aqui, dependendo do número, você consegue descobrir qual que é a interrupção que está acontecendo. E perceba uma coisa, esse registrador é somente leitura, você não consegue escrever nele, tá? É só o hardware que controla esse código, beleza? Isso aqui é muito parecido com uma tarefa que tem lá em sistemas digitais, no laboratório, acho que é no laboratório, que é um decodificador de prioridade, tá? É exatamente a mesma coisa que acontece aqui, tá? Para isso que a gente usa aqueles tipos de sistemas que são combinacionais, tá? Que são meio chatinhos de fazer, vocês viram lá em sistemas digitais, mas usa para poder implementar esse tipo de prioridade aqui. Tudo bem, gente? Beleza. Outra coisa que é bem interessante chamar a atenção, tá? Isso vai impactar lá na forma como a gente vai fazer o programa, tá? Repare que os códigos, eles são
eles são crescentes de 2 em 2, né? Sempre pares, ó, os números, tá? 0, 2, 4, 6 e por aí vai, ó. São todos números pares. Isso aí depois vai facilitar para a gente fazer o teste da coisa para fazer geração de código um pouco mais eficiente, tá? Mas, enfim, eu já mostro isso aqui no software para ver como é que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, falei dos registradores associados aqui ao P1. Vamos fazer um exemplo, então, no código para ver como é que fica, né? Tá. Então, vou começar um projeto novo do zero aqui, tá? Então, CSS Project. Sei lá, como é que eu tô chamando? Módulo 2, aula 5. Projeto com a main.c. Então, comecei um projeto do zero, tá? Vou começar um projeto do zero. Então, vamos fazer uma coisa bem simples aqui. Vamos pegar e pegar um desses botões aqui, ó, o botão que está nessa porta aí, P1.1, e fazer um LED acender ou apagar toda hora que eu apertar o botão. Então, eu vou fazer o seguinte. Na hora que o meu LED... Eu vou ligar a máquina e o LED vai estar desligado. Na hora que eu apertar o botão, o LED acende. Na hora que eu apertar o botão de novo, o LED apaga. E por aí vai, tá? Fica trocando toda hora que eu apertar o botão. Beleza? Então, vamos fazendo aqui, ó. Deixa eu ir seguindo a minha colinha hoje. Tá? Isso aqui já está lá para vocês, mas deixa eu ir seguindo aqui a minha colinha. Vai acompanhando aqui do lado esquerdo para não dar chabu, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar aquela chave como entrada. A chave está no pino P1.1. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Ir lá no P1 cell e falar selecionar aquilo como entrada, né? Relembrando aqui, deixa eu abrir o documento, tá? Para selecionar um bit como entrada, né? Prefiro ver aqui, ó. Onde é que tá? E aí, lembrando, tá? Como é que eu... Para não ficar coisa muito esotérica. Cadê o... Aqui. Lembrando, ó, a porta lá, P1.1, esse aqui é o esquemático dela. Então, para virar a entrada, eu quero que alguma coisa, tá? Saia daqui, sai daqui e entre por aqui, ó. Vai para lá no P1.x, no P1in, beleza? Para isso eu preciso, lembrando, ó, setar aqui esse bit, que tem a ver com a direção, então P1dir. Eu preciso setar o P1out aqui, ó, para poder controlar o resistor de pull-up ou de pull-down. Preciso fazer o enable e o P1cell, tá? Eu preciso dizer o P1cell para poder controlar esses dois caras aqui, ó, para poder jogar os sinais lá para o lugar certo. Beleza? Então, vamos lá, por partes. O P1cell, o que eu quero fazer com ele? Eu quero colocar 0 nele para poder selecionar aqui, ó, o P1out e o P1dir, tá? Então, deixa eu deixar aqui do lado de cá. Então, vamos lá, o P1cell, para escrever 0, usa o E com os bits barrados, beleza? Aí, próxima coisa que eu preciso fazer, preciso ir lá e colocar o P1dir e falar para ele que é uma entrada, né? Então, P1dir, preciso escrever um 0 nele lá, ó, que é o 0 que dá o input, né? Então, cadê? E igual, não, 21. Preciso colocar aqui o P out, deixa eu ver como é que eu botei no meu exemplo aqui. Vou botar o P1out como 1, tá? E vou habilitar o resistor de enable, tá? Então, o que está acontecendo, né? Lembrando, a gente faz a mesma coisa que a gente fez na última aula, tá? Lembrando, ó, estou botando resistor enable em 1 para poder habilitar o registrador aqui, o resistor interno de pull-up e pull-down. E na hora que eu boto P1out igual a 1, P1out igual a 1, é isso mesmo, né? Que eu acabei de falar. P1out igual a 1. Cadê o documento? Aqui. P1out igual a 1. Esse pino aqui, ó, tá vindo igual a 1 e tá conectando a ponta de cima do resistor no VCC. Então, isso aqui vira um resistor de pull-up, beleza? Resistor de pull-up, tá? Então, seguindo lá. Então, P1 habilita o resistor para virar pull-up, bit 1. P1 out habilita para virar pull-up.
Ok? É isso que está acontecendo aqui. Então, deixa eu até botar os comentários para ficar mais simpático para vocês depois. Então, configura P1.1 como entrada. É onde está a chave, uma das chaves da placa. Segunda coisa, vou configurar o LED. Se eu quero um LED, eu preciso configurar um bit como saída. Tem um dos LEDs está ligado no pino P1.0, tá? Então, vou configurar o LED. LED no P1.0, tá? Então, eu vou vir aqui e fazer, ó, P1 cell select bit 0 para indicar o que está acontecendo, tá? Para poder configurar os multiplex. P1 dir, vou colocar ele como entrada, e eu faço isso com bit escrevendo 0 nele, tá? Repare que é o contrário do que eu acabei de fazer aqui, ó. P1 dir, no bit 1 eu estou fazendo uma coisa, no bit 0 eu estou fazendo outra coisa, o contrário dele, tá? P1 entrada, o outro é saída. E o P1 out é de fato o bit que está saindo lá, tá? Então vou inicializar ele com 0, tá? Então, bit 0. Ok? Então já estou inicializando essa coisa. Próxima, preciso habilitar as interrupções. Tá? Então, eu preciso chegar lá e falar assim, olha, esse bit específico da porta P1 gera interrupções. Tá? Então, habilitar as interrupções no P1. Tá? Então, eu preciso ir lá no P1IE, que é o registrador que habilita interrupções, escrever um bit, escrever 1 no bit correspondente onde eu quero habilitar as interrupções. Repare que eu só quero habilitar interrupções no bit 0, que é onde está a minha chave. Ou no bit 1, que é onde está a minha chave. O bit 0, que é onde está o LED, não vai gerar interrupções. Por isso que a gente vai poder ficar mexendo lá no bit sem problema. Tá? Próximo, eu preciso dizer para ele como é que é a borda, se é a borda de subida ou de descida. Tá? Lembrando aqui, ó, e eu sempre chamo atenção, olhem essas tabelas registradores aqui, isso aqui é meio chato, mas não tem como fugir disso. Esse P1IS aqui, tá? Esse P1IS começa com lixo. O processador não inicializa ele no reset. Então, você é bom ir lá e falar o que você quer. Tá? Eu vou inicializar para fazer a borda de subida. Então, toda hora que acontecer uma borda de subida, tá? Eu vou inicializar isso aqui botando um 0. Então, toda hora que acontecer... Opa, botando um 0 no bit 1. Tá? Então, seguindo lá. P1, eu quero o nome? IES, se escrever um bit 1. Faço isso com o E, contrário do bit 1. Beleza? Até aqui, as interrupções estão habilitadas, tá? Aí, vamos por partes, tá? Construindo a coisa por partes. Repare que aqui eu só configurei o módulo, tá? Eu vou fazer um laço infinito aqui para prender a execução do meu processador, para ele ficar preso aqui. E beleza, tá? Pronto. E aqui tá beleza, tá? Provavelmente, se eu chegar aqui e compilar, eu acho que até compila do jeito que tá aqui, tá? Tá incompleto, mas eu acho que até compila. Deixa eu ver. Compilou, tá? E se eu for executar essa coisa aqui, ó. Se eu for executar essa coisa aqui. Repare que ele não reclamou, tá? Não aconteceu nada, beleza? E tá lá. Repare uma coisa, tá? Na hora que eu apertar aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver na minha câmera aí? Deve ver, tá? Tá apagado o LEDzinho aqui e não acontece nada. Beleza? Porque a gente não gerou nada ainda de geração nem nada. Mas repare que, do ponto de vista aqui do software, ele não vai averiguar aquilo que eu falei para vocês. Se você fez todas as coisas que você precisava, tá? Se você habilitou as interrupções no CPU, se você habilitou no módulo e se você gerou a rotina de tratamento de interrupção. Ele não vai checar. Beleza? Nesse caso aqui, ó, até agora eu só habilitei no módulo. Tá? Então, seguinte. Como é que eu habilito as interrupções no CPU, tá? Eu preciso ir lá e mexer no bit específico do status register. Para isso, não tem nada que eu possa fazer, porque o status register não é endereçável aqui na linguagem C. Eu não consigo endereçar, lembrando, em C, eu não consigo endereçar os registradores do processador. Tá? Eu só endereço variáveis, e as variáveis estão associadas a posições de memória. Tá? Então, o C, na linguagem C, isso é transparente.
os registradores do processador são transparentes, a gente não mexe neles, a gente não tem capacidade de mexer neles. Aí você pergunta assim, pô, professor, então quer dizer que eu preciso fazer um pedacinho de código em assembly para conseguir fazer isso? Sim, é isso que eu estou falando, tá? Tem duas formas de fazer. Tem a forma simpática, tem a forma não simpática. A forma não simpática é você fazer, usar esse comando aqui que o compilador da Texas entende, que é o ASM, tá? Como se fosse uma função, e colocar uma string aqui dentro. E aí essa string é uma linha em assembly que vai ser colocada bem ali naquele lugar, tá? Você pode fazer isso. Por exemplo, aqui fazer um move e um número lá pro registrador lá que você está querendo. Por exemplo, fazer um pedacinho do código em assembly. Eu recomendo fortemente que vocês evitem ao máximo ficar fazendo isso aqui, porque isso aqui pode gerar 1000 problemas, tá? 1000 bugs e tal. Então, é bom saber o que está fazendo. Acho que num primeiro momento é melhor não mexer. Alguém já fez isso para a gente. E aí essa é a forma simpática, tá? Tem algumas funções já pré-determinadas na biblioteca aqui da Texas, tá? Que ele chama de intrinsics, né? São funções desse tipo aqui, tá? Eles têm essa nomenclatura. Tem um manual específico para elas, então depois vocês dêem uma olhada lá nesse manual, procura no Google e eu posso colocar lá no Teams lá também para vocês, descrevendo algumas funções que são implementadas diretamente no Assembly, tá? Mas elas já têm uma interface para você chamar elas em C. Então, por exemplo, tem uma função aqui que chama Enable Interrupt. Eu nunca sei dizer se é Enable Interrupt ou Interrupts, tá? Mas é esse aqui mesmo, Enable Interrupt. Enable Interrupt. Você chama ela e ela habilita as instruções no processador para você. Ela vai mexer lá naquele bit do status register, tá? Perceba, são dois underscores aqui no começo do nome, tá? E tem essa convenção na coisa da Texas. Todas essas funções que são implementadas direto em Assembly tem essas duas linhazinhas aqui no começo do nome, para você meio que visualmente saber o que está acontecendo. Deixa eu só ligar a luz aqui. Beleza? Então, aqui eu habilita interrupções na CPU, tá? A ideia aqui na interrupção de CPU e por que é interessante você desabilitar elas e mantê-las desabilitadas o máximo possível, tá? Porque, olha só, na hora que você vai habilitando aqui para trás os módulos, pode ser que você precise configurar muitos módulos, tá? E o que normalmente a gente faz é modularizar o software. Então, eu vou lá, cuido tudo de um módulo, depois do outro, depois do outro, depois do outro. E aí, quando você termina de um módulo, o que normalmente você faz é já deixar aqui, ó, do jeito que a gente fez, com as interrupções habilitadas. Por exemplo, o que essas duas linhas estão fazendo. E vai para outro, e aí vai para outro, vai para outro. A questão é que, aqui, se acontecer alguma coisa no teu hardware que dispara interrupção, a interrupção vai disparar, tá? Então, o que é interessante você fazer é configurar todos os módulos aqui, todas as interrupções dos periféricos, a coisa toda. E só no final, lá no final, a última coisa que você faz é habilitar as interrupções do processador, tá? Essa é a grande utilidade de deixar desligadas, tudo bem? Conseguir fazer esse controle global, né? Beleza. Tá completo? Ainda não. Eu preciso de uma rotina de tratamento de interrupção, tá? Porque senão, olha o que vai acontecer agora nesse momento. Inclusive, deixa eu até compilar aqui para... Acho que agora ele vai reclamar. Oxi. O que é que aconteceu? Acho que agora, quando habilita a interrupção aqui, ele vai reclamar da rotina, né? Node 5, Node Build. Eu não estou achando aqui o erro. Deve ser o que eu vou explicar aqui agora, tá? Deve estar procurando a rotina de tratamento de interrupção. Mas vamos lá. Não tem nenhum símbolo estranho aqui. Então, beleza. Deixa eu só verificar um negócio aqui. Deixa eu ver se compila sem isso aqui. É isso mesmo. Deve estar reclamando do que eu vou explicar agora. Então, vamos lá. Eu nem sabia que ele ia verificar. Na hora que eu habilitei as interrupções do processador, repare lá que o linkador está checando se tem rotina de tratamento de interrupção, tá? Então, vamos lá. Como é que eu escrevo a rotina de tratamento de interrupção? É uma outra função. Então, repara, ó, vou fazer aqui, a main está aqui, né? Minha função main está aqui.
Então, fora da main, você vai fazer uma outra função. E, normalmente, você faria o seguinte. Void, sei lá, port1 ISR. Vou chamar assim, por exemplo. Você pode dar o nome que você quiser aqui, tá? É uma função como outra qualquer. Um detalhe. Sempre tem que ser uma função que recebe nenhum parâmetro, porque você nunca vai chamar ela no seu software. Vocês vão ver aqui. Então, você nunca consegue passar parâmetros para ela via essa passagem de parâmetros aqui. E ela sempre vai retornar void, que você não consegue recuperar nada dela. Tá? Ela sempre vai gerar nada ali. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode passar dados para essa função e receber dados dessa função. Tá? Mas, por enquanto, pensa assim, é void. Agora, repare, isso aqui é uma função normal. Tá? Uma função normal. Não tem nada aqui falando que tem que colocar num lugar especial ou que o retorno da função tem que usar uma instrução especial. Então, tem que falar essas duas coisas. A primeira delas é falar que é uma função de interrupção. Então, vou alterar o tipo dela e vou usar esse tipo aqui. Ó. Em vez de retornar void, ela vai ser do tipo interrupt void, com os dois tracinhos lá no começo também, tá? Interrupt void. Esse pedacinho aqui, ó, da tipagem da função, tá? Vai falar para o compilador. Olha, compilador, quando você terminar essa função aí, no final dessa função, a última coisa que tem que ir lá, a última instrução, em vez de você botar um RET, que é o retorno, você vai botar o RET I, que é o retorno de interrupção. Tá? Porque são dois retornos diferentes. Tem aquela coisa do status register lá. Segunda coisa, eu preciso avisar para o compilador, olha, você precisa colocar essa função num lugar específico, tá? Que é o endereço do vetor de interrupção. Então, eu vou fazer isso com essa sintaxe aqui. E aí, bastante atenção, porque essa sintaxe é específica do compilador da Texas. Tá? Isso tudo que agora que eu estou mostrando aqui, ó, interrupt e tal, isso aqui não tem nada mais de linguagem C padrão. Tá? Linguagem C padrão não se preocupa com isso, mas a gente precisa, o compilador estende a linguagem. Então a gente vai usar essa construção aqui, ó, pragma vector. Pragma, cara, é uma construção comum para você poder passar mensagens para o compilador C e C++, tá? Esse pragma aqui, né, que a gente chama, tá? Essa etiqueta aqui, pragma vector, é para falar para o processador, olha, isso aqui você tem que colocar no endereço de memória específico, tá? E o nome desse endereço de memória aqui chama port1 vector, tá? Esse nome aqui você precisa saber. E aí eu vou mostrar para vocês onde é que você encontra esses nomes para os outros periféricos, porque eu nunca encontrei isso na documentação, tá? Então, repara uma coisa, tá vendo esse include que a gente inclui aqui no começo? Quando você abre ele, tem aqueles monte de includes lá, né? Vou lá para o 5529, que é o que interessa aqui para a gente. E aí ele inclui esse arquivo aqui, ó. Esse MSP430F5529.h. Esse arquivo está sendo incluído no projeto, no software, né? Lá no final, você rola tudo até o final. Lá no finalzinho aqui, cadê? Aqui. Tem a descrição dos vetores de interrupção, que é o que você precisa saber, tá? E aqui, ó, estão os nomes dos vetores, beleza? Essa sintaxe aqui é para dizer o endereço dela, tá? Não interessa muito aqui agora, mas aqui, ó, tá definindo os nomes. Então, o que a gente está usando é o port1 vector, né? Port1 vector, tudo bem? Então, isso aqui que está acontecendo. E repare aqui, ó, que ele vai gerar uma instrução lá no assembly, ó, .int47. Vou até mostrar para vocês lá no disassembly, no assembly que ele está gerando, que ele gera esse símbolo lá para a gente. Tá? E aqui tem um endereço de onde é que ele tem que colocar isso. Tá? Esse endereço aqui, ele é com essa fórmula estranhona aqui, mas é para fazer o cálculo a partir daquela tabela de vetores de interrupção que é específica para cada chip, os números que vão entrar aqui. Tá? Então, você não precisa saber esses números exatamente, mas você vai precisar encontrar esses nomes aqui, ó, port 1 vector, timer 1 a 1 vector, timer 1 a 0 vector. Uma hora eles vão fazer um pouco mais sentido para vocês, mas aqui, é o único lugar que eu encontrei os nomes. Tá? Não encontrei em nenhum PDF. Então, se alguém encontrar, me diga onde é que está, que eu já procurei várias documentações da Texas, e a única coisa que eu não consigo encontrar é isso. Beleza? E é isso que a gente tem que colocar aqui, ó, o endereço de onde tem que estar o vetor de interrupção. Tá? Deixa eu compilar aqui, antes até de fazer alguma coisa. Repare, opa, tá dando um erro ainda aqui, ó, que tá dando alguma coisa estranha aqui, peraí.
Unresolved symbols remain. Quem sabe faz ao vivo, né? Por que tá dando esse erro aqui? Enable interrupt. Aqui tá errado aqui, ó. Enable interrupt. Então provavelmente é esse que deu problema ali no outro. Pronto, agora vai, tá? Inclusive, deixa eu testar um negócio aqui. Ele compila sem isso, né? Compila, ó. Eu tava errado aqui o símbolo, tá? Você vê que ninguém falou nada, né? Vocês estão acordados, gente? Sim, professor. Posso? Eu tô. Sim, professor. Então, ninguém falou nada aqui, né? Tá, tudo bem. O professor inventa essa lorota, tá? De que a gente erra de propósito, mas nunca é de propósito, tá, gente? Mas vamos lá, seguindo aqui. Então, vamos lá. Do jeito que tá aqui, eu não vou botar nada aqui agora, por enquanto, tá? Eu vou compilar e vou executar esse do jeito que tá aqui. E eu quero mostrar um negócio para vocês. Quero botar o breakpoint aqui, ó. Quero botar um breakpoint bem aqui, na entrada da função. Acho que eu não consigo. Na entrada da função aqui, dessa função aqui. Repare uma coisa, ó. O meu programa vai começar a executar. Ele vai começar aqui na main, vai configurar esses registradores, vai habilitar as interrupções e vai ficar preso no laço infinito. É isso que está acontecendo. Em nenhum momento eu estou chamando essa função, ó, port 1 ISR. Tá? Quando que vai entrar nela? Quando eu apertar o botão, que é o hardware que vai disparar. Tá? Então deixa eu ver se isso aqui faz o que eu estou querendo. Compilou. Está carregando a coisa toda aí. Tem um breakpoint bem aqui, ó, na rotina de tratamento de interrupção. Aqui é onde ele resolveu colocar, mas eu acho que ele vai parar onde eu quero. Tá? Então eu vou executar. Tá lá executando, não acontece nada, que a gente não mexeu no LED ainda. Mas se eu fizer um pause, tá? Vai estar lá preso no laço infinito. Que é o que tinha que acontecer mesmo. Então vou dar um OK aqui. Tá rodando lá o meu código. E eu apertei o botão. E aí perceba que ele parou a execução e veio para essa linha. Tá? Quer dizer o seguinte, quem chamou essa função foi o hardware. Isso é o que vocês têm que atentar aqui. É isso que é a ideia, a noção da interrupção. Tá? Aí perceba outra coisa. Do lado de cá está o assembly que ele gerou para essa função. Né? Não tem nada, tá a função vazia, então quando ela entra, a única coisa que tem aqui é o retorno. E repare que ele usou aquela instrução especial lá, o RET I, o retorno de interrupção. Tá? No caso aqui é uma rotina de tratamento de interrupção que não faz nada, simplesmente ignora as interrupções. Tá? E se eu continuar executando, repare que ele parou. Eu dei o play e ele parou a minha rotina. Tá? Quer dizer o seguinte, tem alguma coisa... Eu não apertei nada, tá? Eu botei a plaquinha na mesa ali, eu não apertei nada. Se eu der play de novo, parou de novo. Repare que ele entrou uma vez na rotina de tratamento de interrupção e ele está entrando agora o tempo todo, sem eu fazer nada. Tá? Esse é um comportamento que nem todo módulo aqui vai acabar gerando, que é o seguinte. Lembra aquele IFG que eu expliquei ali para vocês, ó, o interrupt flag, tá? Na hora que eu disparei aquela interrupção lá a primeira vez, apertando o botão, ele gerou um bit 1 aqui em algum lugar. E aí tem dois comportamentos aí, alguns módulos. Quando você trata a interrupção, entra lá na rotina, ele apaga a interrupção. E tem outros que não apagam. Tá? Isso está descrito aqui em algum lugar. Aqui em algum lugar na descrição do módulo. Tá? Isso aí está escrito aqui em algum lugar. Tá? Eu posso parar e olhar aqui os registradores. Né? Por exemplo, aqui, ó, porta 1, o P1 e FG. E aí, se eu for olhar lá, ó, P1 e FG1 está habilitado ainda. Então, perceba, olha o comportamento. Na hora que eu entrei na rotina de tratamento de interrupção e eu tratei a interrupção, preciso apagar esse FG. Nesse caso aqui, eu preciso ir lá e falar, ó, tratei a interrupção. Porque senão ele vai ficar entrando o tempo todo. E esse é um erro bastante comum, um bug bastante comum que eu vejo o pessoal fazendo. Que é não atentar se o módulo, na hora que você trata a interrupção, se ele desliga lá, se ele apaga as interrupções, as flags, ou não. Tá? Se ele não apagar e você quer que apague, você tem que apagar manualmente. Tá? Isso aqui está escrito em algum lugar aí, tá? Então, mas eu mostrei esse comportamento aí para vocês. Beleza? Então, vamos parar aqui, vamos continuar a implementação, beleza? Deixa eu fazer aqui uma coisa bem simplesinha, tá? Vamos lá. Eu não estou contando toda a verdade, tá? O que está escrito aqui é o seguinte, na hora que você acessar
acessar, cadê o bit? Ele está falando aqui, está escrito aqui em algum lugar, tá? Na hora que você acessar para leitura aquele registrador IV, que é o interrupt vector, tá? Na hora que você acessa ele para leitura, o hardware fala o seguinte: pô, se alguém está lendo o interrupt vector para saber qual é a interrupção, quer dizer que está tratando a interrupção. E aí ele vai lá e apaga o IV. Tranquilo? Então vamos fazer isso aqui, e aí já vou mostrar para vocês a forma que é recomendada pela TEX, que é o que está no manual deles, tá? O que você poderia fazer aqui é direto, tá? Fazer lá, ler o P1, if, você podia fazer alguma coisa, poderia fazer alguma coisa assim, tá? P1, IV, igual a, blá, 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 blá. Você poderia fazer alguma coisa assim. A TEX não recomenda que você faça esse monte de if else aqui, tá? Por exemplo, sei lá, isso aqui é 0x2, então alguma coisa, se não é aquilo, se não é aquilo. A TEX não recomenda que você faça isso, tá? O que a TEX recomenda que você faça? Ela fala o seguinte: em vez de ficar fazendo esses if else que são uma coisa sequencial, faz um switch case, tá? Então eu vou fazer um switch e aqui dentro vai ter vários casos, né? A gente já implementa. O que é que eu vou fazer o switch? Eu vou fazer o switch do valor que tem lá no P1 e V. Então, vou ler o valor do P1 e V. Só que a gente já tem uma informação adicional sobre esse valor do P1 e V. A gente sabe que só pode ser os valores pares, tá vendo lá? Só gera valores pares, porque é o hardware que faz isso. E o menor valor é 0 e o maior valor é o 1, 0. É o 10 aqui, né? 10 em hexa, tá? Então, eu posso comunicar isso aqui para o compilador gerar um código mais otimizado para a gente, tá? Se o compilador souber dessa informação, se eu não falar nada, ele não tem como fazer isso, tá? Como é que a Texas recomenda que a gente faça? Use essa função aqui, ó, even in range, tá? Que é a função que eles mesmos já dão para a gente, já está implementado. Fala o seguinte: olha, o valor que está nesse IV aqui, ele está no range de 0 até 0x10. Beleza? Então eu vou lá e vou olhar isso aqui. Qual que é o valor que está aí? Beleza? Só que eu estou instruindo o compilador a gerar código um pouco mais otimizado, que a gente tem uma informação adicional. E aí aqui vão entrar os cases, né? Então pode ser, se for 00, 0x0. Vou gerar logo todos aqui, tá? Então pode ser o 00, 02, 04, 6, o 8, 8, 9 e 10 é o A. Então gera B. Opa, peraí, não estou fazendo besteira, não? Não, isso mesmo. A, C, E, C, E e o 1, 0, tá? Só para ficar bem claro, tá, gente? Tudo que eu colocar aqui dentro desse switch case aqui é o no interrupt, né? Não tem interrupções pendentes. Tá? Aqui é a interrupção da porta P1.0, é o que está escrito na tabela aqui. É o que está escrito aqui na tabela. Ó. O 02 vai acontecer quando for a interrupção do lado... Tá, opa, estou no registrador errado, mas enfim. Registrador lá da porta P1.0, tá? E assim por diante. Então, aqui é do P1.0 e aqui é o do P1.1, que é o que a gente está interessado, tá? Então, eu vou colocar alguma coisa aqui, né? Nesse lugar aqui, tá? O que eu quero colocar aqui? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem direta. Eu quero mudar o estado lá do LED, né? Então, eu posso chegar aqui e falar, P1 out ou exclusivo igual bit 0, que é onde está meu LED, né? Isso aqui já deve ser o suficiente para mudar o estado lá do LED. Beleza? Já deve ser o suficiente para mudar aquele estado LED. Então, vamos ver, tá? Se isso aqui já resolve o nosso problema, né? Deixa eu compilar. Repara que eu estou fazendo
tem uns detalhes lá de debouncing, aquela coisa que vocês viram na teoria, eu não estou fazendo nada aqui porque eu quero mostrar a ideia principal lá das interrupções, tá? Então, ó, tá rodando a coisa, o LED está apagado, eu acho que vocês conseguem ver daí direitinho, o LED está apagado aqui, na hora que eu aperto o botão, o LED acende, tá? Inclusive parou porque está com o breakpoint, deixa eu tirar esse breakpoint daqui. Continua executando. Na hora que eu apertei, acendeu, na hora que eu apertei de novo, apagou. E aí é o que deveria estar acontecendo, tá? Então, repare lá, está funcionando com base nesses mecanismos de interrupção, tá? Só que, vamos lá, tem algumas coisas que são interessantes de fazer. Essa rotina de tratamento de interrupção tem um detalhe, tá? Tem um detalhe, que é o seguinte. Na hora que o seu CPU vai lá, o CPU foi lá, ele está executando o seu software aqui. Ele saltou e está executando a rotina de tratamento de interrupção. Opa, não sabe se tudo está aqui. Ele saltou do seu programa, está executando a rotina de tratamento de interrupção. Na hora que ele fez esse salto aqui, ele desabilitou as interrupções. As interrupções, tá? Globais. É como se ele tivesse chegado aqui. Como se ele tivesse chegado aqui e desabilitado o que eu fiz aqui, ó. Desfez o que eu fiz aqui, tá? Para quê? Para não ter problema de, na hora que você entra na interrupção, acontecer outra interrupção e aí você perdeu o seu PC. Porque lembra, na hora que eu entrei na interrupção, eu salvei o PC, salvei o status register e vim para cá, né? Vim para essa rotina que está aqui. Se aqui aconteceu uma interrupção aqui no meio do caminho, ele vai salvar o PC, vai salvar o status register lá na pilha, e na hora que voltar no RET-I, ele vai olhar e falar, beleza, então eu tenho que voltar para cá. E não é onde você quer voltar, porque daqui, ó, ele não vai saber retornar, não vai saber retornar mais para onde ele começou, tá? Esse hardware específico, se você quiser fazer esse tipo de coisa que a gente chama de nested interruptions, né, interrupção dentro da interrupção, tá? Você pode aqui dentro habilitar interrupções. Nada te impede de habilitar interrupções aqui dentro. Só que se você habilitar interrupções, tá? Na hora que você tem que padronizar aqui, na hora que você está entrando numa nova interrupção, você salva não só o PC, como os registradores do seu processador, o restante do contexto, tá? Se você não fizer isso, ele vai se perder e vai dar bagunça, tá? Isso aqui gera uma bela complicação e eu recomendo que vocês não façam isso aqui se não souber o que está fazendo, tá? Isso aqui dá uma bela complicação e é muito difícil de debugar esse tipo de coisa, tá? Muito difícil de debugar. Então, o que eu recomendo que vocês façam, e é a mesma recomendação da Texas, e é a mesma recomendação de todo mundo que tem um pouco de experiência com isso. Manter a rotina de tratamento de interrupção o mais rápida possível. Fazer o mínimo de coisas aqui dentro, tá? Fazer coisas rápidas. Mudar o valor de uma variável, arrumar alguma coisa e sair, embora, tá? Fazer rotinas que fiquem o menor tempo possível aqui executando a rotina de tratamento de interrupção. Para quê? Porque quando você volta daqui para o software normal, ele vai habilitar de novo as interrupções, porque vai voltar o status register, né? E vai voltar com as interrupções habilitadas, tá? Então, essa é a ideia. Então, uma coisa que é bem comum você querer fazer, às vezes, aconteceu uma interrupção, eu quero ir lá e disparar alguma coisa que é mais demorada, uma função que é mais demorada. Então, em vez de você chamar essa função aqui, ó, que é essencialmente o que a gente está fazendo com esse bit 0 aqui, ó, processando um dado aqui, o que é interessante eu fazer? Eu simplesmente comunicar, botar uma flag em algum lugar, tá? Que informe o meu programa que ele tem que fazer alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui, em vez de fazer isso aqui, usar uma flag. Por exemplo, aqui, tá? Eu vou usar aqui W2 flag igual a 1, só que eu preciso definir essa flag em algum lugar, né? Tá? E aqui dentro, o que eu vou fazer se essa flag aí for verdadeira, se essa flag aí for verdadeira, muda o estado lá do registrador, do P1out, faz lá o processamento que eu tenho que fazer, nesse caso aqui, bit 0, vou tirar isso, tá? Já tirei dali. Aqui fora, eu vou inicializar essa variável aí com esse W2 flag, eu vou inicializar ela com 0, então é o que eu estou falando, ó. Na hora que eu começo meu loop, eu inicializo ela com 0. Vou até botar aqui, ó, antes das interrupções, tá? Inicializo alguma coisa lá com 0, uma variável com 0. Então, começo com ela zerada. E aí o meu processador fica preso aqui testando, ó. Se
o S2 for verdade, Professor. entra aqui. Se não for verdade, diga. Não precisa colocar o tipo da variável, não? Vou colocar, já, porque a gente vai precisar fazer um tipo especial aí para ela. Beleza? Mas, por enquanto, guarda esse wishful thinking aí. Então, ó, o que eu estou fazendo é isso, tá implementando isso. Se for verdadeira, faz alguma coisa e limpa essa variável, né? Para ela poder voltar a zero. SW2 flag igual a zero. Tudo bem? E aqui dentro eu estou falando, aqui, o único lugar onde ela vira 1 é aqui dentro da rotina de tratamento de interrupção. Então, a rotina de tratamento de interrupção está falando para mim, opa, tá sinalizando uma coisa que aconteceu lá dentro da rotina de tratamento e que o software aqui, ó, na execução normal, tem que cuidar, tá? A gente precisa inicializar ela. Agora, perceba, se eu inicializar a variável aqui dentro da função main, por exemplo, tá? Fazer um int sw2 flag, por exemplo, fazer isso aqui, ó, tá? O que acontece? Tem um problema de escopo. Essa variável só existe dentro da função main. E aí, aqui dentro ó, do minha rotina de tratamento de interrupção, ela não existe. E aí, o compilador vai reclamar se eu fizer isso. Então, por exemplo, se eu compilar aqui, ele vai falar, opa, essa variável não existe aqui dentro. É isso que ele está falando aqui, o warning aqui dentro. Tá? Ó, o SW2 flag está indefinido. E se eu definir ela aqui dentro, são duas flags diferentes com o mesmo nome. São duas variáveis diferentes com o mesmo nome. Então, não vai dar certo. Então, eu preciso definir isso aqui como uma variável global. Tá? E eu sei que o professor de APC, o professor de programação de vocês, veio e falou para vocês, não usem variáveis globais. Tá? Mas quando a gente está fazendo software baixo nível, é muito comum a gente usar variáveis globais para fazer esse tipo de comunicação aqui. Tá? Então, muito cuidado com essas regras de tipo, nunca faça isso, nunca faça aquilo, porque nem sempre dá certo, tá? Nem sempre tem hora que você vai ter que fazer. Mas faça com cuidado, tá? Porque isso aqui pode realmente dar uma confusão muito grande. Agora, perceba uma coisa, tá? Em hora nenhuma, tá? No meu software aqui, ó, ele sabe, o compilador sabe que eu vou começar na main, em nenhum momento eu estou chamando essa função port1 ISR. Se eu compilar isso aqui do jeito que está, o compilador vai compilar e não vai reclamar. Ele vai falar, beleza, está tudo em ordem. Ok? Só que se eu executar isso aqui, não vai funcionar. Tá? Já vou adiantar para vocês. Não vai funcionar. Por quê? Porque muito provavelmente o meu compilador está otimizando isso aqui. Ele fala, essa variável, essa flag aqui, ó, essa variável, ela nunca é alterada, então eu vou abstrair isso aí, tá? E ele olha isso porque ele olha o seguinte, ele fala assim, tem uma variável global que está inicializada com 0, o único valor que ela pode assumir é 0, então ele substitui aqui, ó, 0, direto aqui, ó, no valor aqui dessa SW2 flag aqui. Ele não vai testar o valor da variável, ele vai só colocar lá 0, tá? Isso ele faz por conta de otimização. Como é que eu falo para o compilador que o valor dessa variável pode mudar por causa do hardware? O hardware pode ir lá mudar o valor dela, tá? Eu vou usar uma palavra-chave aqui, chama volatile, beleza? Que está indicando para o processador o seguinte, olha, processador, toda hora que você for ler e escrever essa variável, vá lá na memória e checa o que está acontecendo. Não fica fazendo hipóteses se alguém escreveu ou ninguém escreveu, não fica calculando. Sempre vai lá na memória e vê o que tem no valor da variável. E toda hora que eu pedir para você escrever nessa variável, você vai lá na memória e escreve nessa variável. Não fica tentando otimizar. Tá? Isso é pior para o compilador, porque ele vai gerar código um pouco mais lento. Mas é um código que garante que a coisa vai funcionar. Tá? Então, se eu executar isso aqui, é para a gente ver o mesmo comportamento. Eu espero que dê certo. Deixa eu terminar de compilar. Então, olha lá. Ó. Então, começou a apagar do LEDzinho lá. Apertei, acendeu. Tá? Apertei, acendeu. E aí eu quero mostrar, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa coisa, né? Quando é que entra aqui na rotina de tratamento de interrupção? Vou botar o breakpoint aqui. Apertei o botão, ele entrou lá na rotina de tratamento de interrupção. Tá? Entrou lá na rotina de tratamento de interrupção. Repara que não acendeu ainda. Vamos executando passo a passo aqui da coisa, tá? E muito cuidado quando você for executando passo a passo com essas coisas de rotina de tratamento de interrupção, porque pode ser que o seu processador fique meio doido, tá? Recomendo que você vá fazendo passo a passo com a setinha amarela aqui e não com a setinha verde. A setinha verde vai fazendo passo a passo aqui no assembly.
A setinha amarela vai fazer um passo a passo aqui nas instruções do C, tá? Nos comandos do C, tá? Pode dar ruim aí se você fizer o passo a passo aqui no assembly. Para mim, sempre dá ruim. Então, vamos lá. Pum. Sinalizei a flag. Terminei a rotina de tratamento de interrupção. Voltei. Aí ele voltou lá para o teste, tá? Então, ele vai testar a variável. Agora a variável está com o valor 1, porque eu acabei de atribuir ela, né? Entrou, ou pelo menos deveria ter entrado. Entrou, tá? E aí aqui, ó, pum, acendeu lá o LEDzinho, tá? E aí eu venho aqui e apago a minha flag. E aí o que vai ficar acontecendo, ó? Ele vai sempre saltar, por quê? Sempre voltar, não vai executar mais o if, porque o S2 flag está em 0, tá? S2 flag está em 0. E ele só vira 1 se eu vier aqui. E aí entra um problema, que é o extremamente comum de você querer fazer. Você está aqui, ó, com o seu programa e executando passo a passo. Se eu apertar o botão, não acontece interrupção. Ó, não aconteceu nada. Opa, aconteceu. Nossa, o debug mudou da Texas. Isso não acontecia antes. Nessa versão nova aqui, 10, né? Estou um pouco surpreso. Eu tô tão surpreso que eu não... tipo, nossa, isso aqui muda tudo, tá? Antes isso não acontecia. Na hora que eu estava com a execução pausada aqui e fazia um evento de hardware, ele simplesmente não acontecia nada. Agora acontece, tá? Melhor assim, vai facilitar muito o debugging, tá? Porque esse era o problema, esse que eu ia explicar aqui para vocês. Bem comum, você está aqui execução passo a passo, aí você fala, beleza, bem nesse lugar aqui eu quero ver se acontece a interrupção. Aí você vai lá, faz alguma coisa no hardware, aperta o botão, mexe numa chave, sei lá, faz alguma coisa. Só que quando o seu programa estava parado, ele não acontecia a interrupção, tá? Mas agora ele está fazendo a interrupção ficar pendente lá. Isso é um comportamento que não era assim, tá? Mas enfim, facilita bastante, já que está desse jeito, tá? Isso é o que eu queria mostrar para vocês de interrupções, esse código que está aqui, tá? Que eu fui construindo aqui com vocês. Tá lá no Notion para vocês verem, tá tudo lá, tá? Exatamente a mesma coisa aqui. O que não tem aqui, que seria muito recomendável ter, né? Na hora que a gente lê a chave, fazer um debouncing, tá? Eu não me preocupei com isso aqui. Vocês viram lá na teoria como é que faz isso, né? Faz um loopzinho curtinho. O ideal é que você faça o loopzinho curtinho fora da rotina de tratamento de interrupção, tá? Coloque em algum lugar aí, mas faz fora da rotina de tratamento de interrupção, beleza? Em algum lugar que seja conveniente, tá? Eu não fiz aqui, mas do jeito que está aí, pode acontecer de você apertar aqui o botão e meio que já disparar várias interrupções muito rápido e você não vê o LEDzinho acendendo ou apagando. Tá? Era isso que eu tinha para mostrar para hoje, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Isso aqui é essencialmente crash course de interrupções. Acho que tem suficiente para vocês se virarem bastante bem agora com interrupções. Eu tenho uma pergunta, professor. Tipo, Uhum. Eu entendi como funciona a interrupção, como aplica, mas, tipo, eu não sei como eu usaria ela num programa, por exemplo. Qual seria a utilidade, no caso? Por exemplo, naquele programa de usar o sensor de ultrassom. Para fazer tem que ver o módulo, né? Mas, tipo, não consigo entender a aplicabilidade. Então, tem que ver o programa específico que você está querendo fazer, mas essa história de interrupções aqui dá origem ao que a gente chama de programação orientada a eventos, tá? Procura isso no Google, né? Event Oriented Programming, tá? Programação orientada a eventos, tá? Então, o que você poderia fazer lá? Você configura seu software, uma estrutura bem comum, tá? Você entrou aqui na sua main, você faz uma etapa que eu costumo chamar de setup, né? Um pedaço aqui que configura a coisa toda. Aí você habilita as interrupções e faz um laço infinito. Mentira. Você vai fazer um laço infinito para prender o seu processador, tá? Mas o que você vai fazer aqui é desligar. É bem comum usar esse padrão aqui, ó. Desligar o CPU, tá? E aí o que você faz? Você deixa desligado, não acontece nada. E aí tem vários pedacinhos de programa aqui, ó. Tem como se fosse um if-else, um switch case, bem aqui, ó. No lugar do while, em vez desse if, você podia fazer um switch case, né? Um switch. E aí você tem aqui case, alguma coisa, case, outra coisa. Por exemplo, várias coisas diferentes que tem que acontecer no seu programa. Tá? Como se fosse uma máquina de estados, assim, ó. Chega num estado,
Quando ela chega nesse estado, ela para e ela tem como se fossem vários bracinhos aqui, ó, saída, tá? Para outras sequências de estados aqui, né? Blá, 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 blá. Cada um desses aqui vai virar uma sequência de estados aqui, alguma coisa tem que acontecer, tá? A depender de qual foi o evento que aconteceu. Então, por isso, você podia chegar lá e falar assim, beleza, eu preciso olhar o meu... Quando só tem um evento, fica até meio sem sentido. Mas essa história é exatamente o que eu fiz aqui para vocês, tá? Ó, essa flagzinha sinaliza um evento, sinaliza que aconteceu um switch 2 aqui, né? O switch, por isso que eu chamo de SW, tá? Significa que uma chave foi apertada. Imagina que eu tivesse, sei lá, um botão e o meu módulo. Então, poderia gerar, por exemplo, ó, essa flag aqui, se o switch, sinaliza se a flag, se o botão aconteceu. Aí o botão tem o software dele aqui. Podia ter uma outra flag falando, ó, foi um bit de subida lá no seu sensor. Porque o seu sensor gera isso, né? Ele gera... você coloca lá um bit de subida em algum lugar, ele gera um outro bit atrasado, assim, ó. E aí você quer contar quanto tempo tem entre esses dois caras aqui, tá? A gente vai falar de timer na aula na semana que vem, para ver como é que conta esse tempo, né? Mas você poderia usar essa subida aqui, ó, para disparar um outro evento que fala assim, por exemplo, essa daqui é um evento que começa a contagem do timer. Então, liga o timer, por exemplo, a primeira subida. A segunda subida, em outro lugar, é uma coisa que desliga o timer, por exemplo, é um outro evento. Desliga o timer e faz alguma outra coisa lá a respeito, né? Tipo, decide então um número aí, beleza? Então você vai meio que gerando seu código orientado a eventos, tá? E os eventos são como se fosse uma máquina de estados. Eu gosto de pensar nisso, tá? Que o seu programa é uma máquina de estados e essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura bem interessante. Tem algum lugar que para a execução da coisa toda, seria esse no I/O aqui, aí você desliga o seu processador, mas nem precisa desligar, pode deixar preso aqui no laço infinito. Tem algum lugar que para e, tipo, faz o switch, né? Faz o switch ou if else ou qualquer coisa assim para fazer esses cases aqui diferentes. E na hora que você termina, todos eles aqui, ó, todos eles voltam para o mesmo lugar, que é a ideia do laço infinito, né? Todos eles voltam para o mesmo lugar. Então você pode pensar numa estrutura desse jeito, tá? Para o seu software. Mas alguma coisa um pouco mais específica tem que ver exatamente o que você está tentando fazer, tá? Entendi. O que mais, pessoal? Professor, Diga lá. eu posso pensar que essas interrupções são como se fossem subrotinas, né? Tipo, Uhum. entendi. É como se fosse uma rotina, mas uma subrotina especial, tá? Lembra lá no Assembly, quando você estava em Assembly? Tinha uma instrução lá que era o call, né? Que era o call lá, tá? Quando você fazia ela, você saltava para algum outro lugar do programa e o próprio hardware salvava o PC, o registrador, para ele saber onde voltar. Aí você executava o que quer que fosse e tinha um retorno, né? O retorno dizia como é que volta arrumando o PC, tá? A interrupção não tem instrução do lado de cá. Então, o hardware está aqui executando alguma coisa, o hardware vai falar, ó, para e faz alguma coisa. O hardware faz parar e ele salva o PC mais o status register, vai executar alguma coisa, igualzinho uma subrotina. Nesse aspecto aqui, ó, não tem nenhuma diferença. Só que no final tem que ter essa instrução aqui especial, que é o RET-I, que faz voltar, porque ele faz voltar o PC e o status register, e o RET normal só voltava o PC. Tá? É muito parecido com a subrotina. A única diferença é que o que está acontecendo lá de gravação de contexto, que é os registradores, você está salvando mais coisas. O hardware faz isso automaticamente, tá? Mas está salvando mais coisas. E como que chama elas, né? Como é que executa? O call é você programador que coloca lá. A interrupção é o hardware que executa. Ele decide, eu vou executar agora a interrupção, pá, e pula, tá? Você não tem controle, em princípio, lá pelo seu programa. Fora isso, é muito parecido. Entendi, professor. Obrigado.
Beleza, pessoal, acho que é isso, né?